No primeiro Batendo Ponto de 2026, Maria Eugênia Buozzi, daqui para frente G, minha querida professora na Sampol e minha colega do PEDEC, turma 9, a maravilhosa. A maravilhosa. A maravilhosa turma, mas eu vou deixar você se apresentar antes de mais nada. Quem é a G? Quem é a G? Ah, que delícia estar com você, Bia. Obrigada pelo convite. Bom, Maria Eugênia, né? Eu sou uma mulher de 42 anos, economista, que caiu na agenda da sustentabilidade sem querer, né? Então, acho que isso é um fato que é muito curioso, porque geralmente as pessoas, quando me veem trabalhando há 20 anos com sustentabilidade, finanças sustentáveis, como CFO, como executiva, pensam que eu nasci nesse mundo. E, na verdade, não. Eu caí nesse mundo por acaso, pela minha trajetória de carreira, mas que foi muito apaixonante ao longo dos anos. Eu hoje sou diretora da Climate Ventures, que é um think and do tank, que pensa as soluções para a transição climática junto com o mercado financeiro, junto com o mercado corporativo, de um jeito super inovador. E estou num momento de vida de carreira super gostoso, então vai ser um prazer enorme conversar com você sobre esses nossos valores que a gente compartilha com tanto gosto, né, Bia? Ai, que delícia. Não, e assim, esse roteiro é novo. Não é totalmente novo, mas é um upgrade do anterior. E aí a gente começa justamente assim, o que pouca gente sabe sobre sua trajetória, mas que explica muito de quem você é hoje. E tem que ser além dessa história de economista que virou para sustentabilidade, porque eu sei que tem muita coisa aí. Sim. Mas você sabe que eu gosto muito de voltar para as raízes, né? Quando a gente fala sobre quem a gente é como essência. E acho que uma coisa eu fiquei pensando quando eu vi as perguntas, eu falei, uma coisa que acho que pouca gente sabe é que eu tenho uma influência muito dos meus pais na minha trajetória profissional. Os meus pais são empreendedores, ambos. Minha mãe psicóloga, meu pai comunicador, mas eles têm um comércio juntos. Então, essa veia do empreendedorismo vem muito do ver os meus pais muito realizados no trabalho. Então, meu pai e minha mãe sempre chegaram em casa contando como foi o dia. A minha mãe e meu pai sempre reciclaram lixo, então acho que talvez o meio ambiente tenha vindo um pouco dali. Mesmo quando isso não era moda, eu lembro que a gente pegava as coisas e ia reciclar lixo. Então, essa cultura da integralidade do ser com o seu profissional, com o seu pessoal, com o seu relacionamento familiar, sempre foi um privilégio muito grande que eu tive de exemplo dos meus pais. Olha, que fantástico. E eu acho que isso fala muito sobre quem eu sou. Eu não consigo exercer uma atividade profissional em que eu não possa colocar os meus valores na mesa, em que eu não possa colocar quem eu sou na mesa. E isso eu acho que vem deles, assim, vem do amor que eles sempre tiveram pelo que eles faziam e como eles souberam trazer isso para mim com muita naturalidade, sabe? Não era não, tô cansado, eu vou trabalhar para comprar coisa para você. Não, eles iam trabalhar e eles voltavam felizes e contando história. E a história do jantar era como foi um estudo que minha mãe estava fazendo ou um negócio que meu pai estava fechando. Então, isso para mim sempre foi muito natural. Então, a minha relação com o trabalho acabou ficando muito boa por causa disso. E eu vejo muita paixão em você. Seja dando aula, seja trabalhando. Eu vejo muita paixão. E eu tenho, né, uma amiga que trabalhou com você diretamente. Sim. Então, realmente, assim, o relato é de uma paixão muito grande. Né? Que legal. Isso explica quem você é hoje. Isso explica quem eu sou, com certeza. Muito bem. Agora, qual foi o momento, se teve esse momento, com certeza teve, em que você realmente achou que não ia dar conta e o que você fez naquela hora? Uma das coisas que aconteceu na minha trajetória, que até ficou bastante conhecido no mercado, foi que eu montei uma consultoria resultante, que falando em paixão, sem dúvida nenhuma, acho que é a minha grande realização profissional, e essa empresa foi vendida. Nós fizemos uma operação de M&A com a KPMG Brasil, que eu me orgulho muito e tenho muito carinho pela KPMG, enfim, por tudo que aconteceu nessa transação e tudo depois também. Foi uma experiência incrível. Mas um processo de M&A é muito cansativo, ele é muito desgastante para o empreendedor. E nós estávamos fazendo, estava eu e meu sócio, junto com os outros sócios minoritários que a gente tinha, equipe, etc. E uma equipe incrível, de um destaque absoluto em capital intelectual, engajamento, etc. Mas o processo pesa. E em vários momentos eu achei que eu não ia dar conta. E aí eu acho que coisas que a gente precisa aprender a fazer é pedir ajuda e saber a hora de parar. Então, eu tive uma gerente, uma diretora na época, a Raquel, que hoje está na Sabesp, uma querida, virou para mim e falou, você precisa ficar uma semana num spa. Porque você tá tendo um troço. Eu já estava 10 dias sem dirigir. Nossa. Porque era tanta coisa, é o contrato, é isso, é aquilo. Big Four tem todos os seus processos de... Precisa ver se o cliente é de auditoria ou não, cancela contrato. Então, a gente estava naquele meio de...
Anuncia, não No anuncia, furacão. fecha, não fecha, lê 500 cláusulas de contrato, vira madrugada com o advogado. E eu estava realmente muito cansada, muito desgastada. E aí ela virou e falou, você precisa parar e você precisa ir para um spa uma semana. E você foi? E eu fui para um spa no Paraná que chama Lapinha. Eu recomendo para todo mundo, porque aquele lugar Eu tem sei que alguma ela coisa foi, tá, mágica. gente? Ela já me contou do Lapinha. Não, Mas aqui lá- para vocês é novidade. Lá é maravilhoso. E, de fato, você parar e você reenergizar e você refazer sua bateria social e cuidar da saúde e se alimentar bem e fazer exercício físico. Eu tenho eles aqui já em Sabe? conversa, desde que você me É contou. maravilhosa essa história. E realmente ali eu acho que foi... Depois disso eu fiz isso mais uma vez, eu já estava na KPMG. Então, às vezes, você simplesmente dizer, eu preciso cuidar de mim, Ai, que é maravilha. a diferença entre o estourar e o não estourar. Então, se houver esta possibilidade, porque às vezes as pessoas Claro, não têm, às vezes não mas se dá. houver a possibilidade, se houver o privilégio de... É algo que precisa ser feito, porque de fato é a diferença entre o dar certo e o não dar certo. Eu não sei se eu teria conseguido tocar aquele menino inteiro. Mas assim, eu acho que tem, eventualmente, né, pegar um ônibus na rodoviária do... Aqui em São Paulo, no caso, a gente tem uma rodoviária que eu não lembro o nome agora, que já desce direto pra praia. Vai lá na praia, Vai na põe praia. o pé É na isso, água. Jabaquara. Rodoviária Jabaquara, pega o ônibus, vai para, né? Isso. Põe o pé na água, Ter uma água de tempos pra coco. você. É isso. Não é? Imagina que delícia. Ter tempos para você. É isso aí. Agora, que crença ou hábito você abandonou? E assim, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo o roteiro, então estou lendo aqui. Que crença ou hábito você abandonou e isso mudou o seu jeito de trabalhar e viver? Sedentarismo. Sem dúvida nenhuma, o sedentarismo foi um hábito que eu abandonei e que mudou tudo. Tudo. Muda tudo, né? Muda tudo. Alimentação e sedentarismo. Você sabe, né? Esse ano eu tive uma grande transformação de saúde, de hábitos de vida, a partir de uma cirurgia, enfim. Mas eu decidi usar a decisão do fazer uma cirurgia para mudar por dentro, né? Uma amiga minha fala que eu fiz a cirurgia na cabeça, não foi no estômago. E, de fato, o que aconteceu quando eu comecei a praticar exercício físico foi que a força não foi só física. Interessante isso, né? Porque a gente tem muito hábito de olhar para o exercício físico como algo que vai fortalecer minha perna, fortalecer meu braço, deixar o abdômen tanquinho. Mas não, a força vem de dentro. Né? Eu comecei a lutar boxe, por exemplo. Eu tenho um treinador, eu essa treino eu não boxe. sabia. Não, eu perdi treino esse boxe capítulo. 3 vezes por semana. E uma questão muito interessante, até no nosso papel de mulheres em cargos de liderança. A gente não é ensinada a se defender. A gente é ensinada a ouvir, a gente é ensinada a calar. E no boxe, eu comecei a perceber que eu comecei a defender e eu comecei a atacar. Dentro do esporte, de uma forma controlada, de uma forma coordenada. E isso me fez mudar um pouco a minha postura de trabalho e de vida. Porque eu já não escuto mais tão quieta. Não preciso arrumar briga com todo mundo? Não. Mas eu já consigo ouvir, me posicionar de uma forma diferente. E regular a sua reação. Regular a reação. Né? Então, quando, com que intensidade, como? Não é? Fantástico, fantástico. Exatamente. Agora, quando tudo fica caótico, que protocolo você usa para voltar para o eixo? Porque às vezes tem isso. Acontece, é raro, mas acontece muito. Né? É raro, mas acontece com frequência. Ficar caótica a situação. Aí eu vou para a espiritualidade e para a meditação. Tá. Eu fiz um curso de meditação transcendental muitos anos atrás, acho que há uns quase 10 anos atrás. Dizer que eu medito 2 vezes por dia, 20 minutos, eu acho que é um pouco utópico da minha parte. Eu sou uma meditadora meio perneta de vez em quando, mas eu percebo que quando o bicho pega, é para lá que eu corro. Né? Tanto a espiritualidade, e aí realmente um exercício de fé mesmo, né? De você entender as sincronicidades. Eu gosto muito de Jung, né? Minha mãe é psicóloga, então eu cresci com o Jung aqui na minha cabeça. Mas eu gosto muito de perceber as sincronicidades. E às vezes, quando tudo fica caótico, a gente não está dando espaço para esse universo acontecer. E acho que ao longo da resultante, principalmente, eu fui percebendo que, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai passar. Calma. E uma coisa que também a gente sempre, que me ajudou muito a deixar o caos acontecer e acalmar, foi perceber a minha analogia que eu sempre falava para os meus meninos, porque a gente tinha uma equipe muito jovem na Resultante, né? Sim. Então, era muito geração Z ali, eu tinha que achar umas analogias meio descoladas. E a minha fala a gente está sempre na fase mais difícil do videogame. É verdade. Não é?
Porque a hora que o desafio tá fácil, que a hora que a gente já conseguiu aprender, a hora que a gente não conseguiu superar, o que a gente faz? A gente assume mais uma responsabilidade, a gente vai fazer mais alguma coisa, a gente busca uma nova forma de crescer, e aí fica caótico de novo. Então, a gente sempre está na fase mais difícil do videogame. Então, é entender, primeiro, que isso vai acontecer e que, segundo, você não vai ter as ferramentas logo de cara, mas que você vai desenvolvendo as ferramentas. Então, terapia, meditação, espiritualidade, entender que a gente sempre está na fase mais difícil do videogame. Não, adorei. Esse é um belo corte, hein? A fase mais difícil do videogame é fato. É fato. Se tiver fácil demais, ou você está fazendo menos do que você poderia, né? E a gente sempre busca crescer como indivíduo, né? Claro. Não só crescer, ambição e tal. Não, a gente sempre busca crescer, a gente sempre busca evoluir. Então a gente sempre vai estar na fase mais difícil do videogame. Inclusive tem um livro que diz que o propósito essencial de todo e qualquer ser humano é ser melhor. Vai ser melhor. Né? Então, se a gente veio nessa vida para ser melhor, e se a gente pode, a cada dia, ser ali 1% melhor, seria maravilhoso, né? Mas é bem menos do que 1%. É uma fraçãozinha melhor. Um tiquinho. É um tiquinho. É um tiquinho que vai ser... Agora, é uma coisa. Tô 8 anos na sua frente, né? Tô um setênio, mais um ano na sua frente. Você está no setênio maravilhoso. Você está no setênio maravilhoso que a gente... Acabei de entrar. Fiz de 42 agora. Que é o quê? É a vida adulta. Sim. É onde você fala assim, cara, o que de fato a G quer. E não o que o mundo quer, não o que as pessoas esperam de você. O que você quer para você, o que você vai deixar de legado. Né? Eu tô um setênio e um ano à frente. E cada vez mais, pelo menos para mim, a experiência foi de confiar no universo. Sim. Então, às vezes eu tenho ali, juro, sem brincadeira, às vezes... Hoje eu tenho muito menos, né? Porque eu sou dona da minha agenda, finalmente. Mas, quando você está na vida executiva, você acha que você é dona, mas não é verdade. Não. Né? Mas, às vezes, a agenda é boa, pelo menos, né? O que importa, se você não é dono dela, é pelo menos que ela seja legal. Que ela seja legal, claro. Se ela não for legal, nem melhor não estar jogando esse jogo. Mas já que você está jogando o jogo, né? Que joguemos bem. Mas, às vezes, acontece ainda hoje de ter ali 2 eventos conflitantes. E eu falo assim, cara, o universo vai resolver para mim. E assim, G, sem brincadeira, toda vez ele resolve. Ele resolve. Então, assim, tem vezes que realmente, assim, deixa o caos se resolver. Ele se resolve. É isso. É isso. As coisas vão dar certo. E aconteceu isso muito esse último ano. Eu senti isso acontecer o tempo inteiro, né? Algumas viradas profissionais que aconteceram exatamente nos timings que precisavam acontecer. Eu me afastei de um cargo, uma posição executiva. Eu falei, nossa, o que será que vai acontecer? E quando eu me afastei dessa posição executiva, eu falei, gente, e agora, né? A primeira coisa que eu começo a pensar, porque a gente tem esse hábito, né, como ser humano, que é o pior caso possível, né? Worst case scenario. Não, porque aí eu vejo, porque o apartamento, porque não sei o que lá, porque não sei o quê, porque a conta, porque a reserva, porque não sei o quê. Aí começa a fazer um monte de matemática e aí, de novo, volta para as raízes, né? E aí eu acho que o grande privilégio que eu tenho na minha vida é o pai e a mãe que eu nasci deles. Se foi mérito, se foi aleatório, não sei, mas eu só agradeço. E os 2 pegaram o carro e vieram ficar comigo no dia que eu me afastei da minha posição executiva. Fofos. Os 2 cataram o carro, meus pais moram na praia, e eu estava lá e falei assim, estamos na Imigrantes. Se você não quiser que a gente vá para aí, a gente vai para outro apartamento, tá tudo certo. Falei, não, vem para cá. E a sensação de estar com eles, né? Eu voltar para casa, ou voltar para a essência, foi, tá tudo bem. Ai, que delícia. E foi 20 dias o universo resolveu. 20 dias, Bia. Né? Às vezes, claro, de novo, nem sempre é assim que acontece. Sim, tem caos, sim, a gente se estressa. O mundo não é a Poliana, a Barbie cor-de-rosa, sempre. Não é. Mas manter a calma e navegar na turbulência, né? O tentar, na melhor medida possível, navegar na turbulência, porque a turbulência sempre vai existir. Então, acalmar e navegar na turbulência é isso. Confia que o universo traz as sincronicidades necessárias, as medidas necessárias, as pessoas necessárias, que é mais do que vocês todas esse ano, gente. Presente para todas nós, né? Gente, que turma de PDEC foi essa? Gente, PDEC é o Programa de Diversidade em Conselho do IBGC. Somos turma 9, turma 10 está começando agora em 26, então... Isso. Espero que a turma 10 também seja maravilhosamente maravilhosa. Maravilhosamente maravilhosa? Que coisa horrorosa. E uma turma Pleonasmo que fez tanta coisa junta, né? Gente, graças a você que começou. Na verdade, você... Adri Seixas é que começou. Você continuou e vamos embora. É isso aí. E a Adri Chaves também está dando uma super força. Maravilhosa. Então, trazer a galera aqui, gente, para vocês conhecerem, vale a pena. A gente precisa fazer um podcast com todos. Eu pensei, precisa de um estádio de futebol quase para poder trazer essa mulherada incrível. É verdade. Agora, sim, dizer não.
É super importante. E a gente vai aprendendo ao longo do tempo. É difícil. O que você ficou boa em dizer não? E o que isso liberou na sua vida aí? Eu acho que a gestão do tempo, eu fiquei boa em dizer não. Ai. É Tempo difícil, é tudo. né? Tempo é tudo. Eu acho que o dizer não é fundamental e o dizer sim também, tá? O que você ficou bom em dizer não e o que você ficou bom em dizer sim, eu acho que são perguntas igualmente importantes. Para mim, ambas vão para a gestão do tempo. Porque a gente está muito acostumado a dizer sim para coisas menos importantes, dizendo não para as coisas mais importantes. Eu volto até na questão do exercício físico. É assim, alguém me chamou para ir num jantar que, puxa, às vezes nem é uma coisa tão assim que eu poderia remarcar, mas caiu justo no dia que eu tenho meu treino, então eu vou dizer sim para o jantar porque é mais importante por causa do trabalho, é mais importante por causa do networking, é mais importante não sei o quê, e eu vou deixar o meu treino de lado. Eu vou deixar... E aí é o dizer não para algumas coisas que você consegue manejar melhor, para você não deixar de dizer sim porque é imprescindível. E no fim das contas, a gente com a gente mesmo é imprescindível, né? Eu tava ontem com a minha terapeuta e ela virou e falou assim: eu preciso cuidar de mim para cuidar do outro. E a gente está aqui, a gente vive a vida inteira tentando aprender a fazer isso. Não sempre a gente consegue com sucesso. Verdade. Mas eu acho que o dizer não para questões que às vezes encavalavam com coisas imprescindíveis para mim, e eu tranquilamente falava, não, depois eu vejo isso, né? Porque é a Mulher Maravilha, né? Eu consigo, né? Isso aí eu faço depois, isso aqui eu vejo depois. E eu vejo que de uns anos, talvez, para cá, mas principalmente esse ano, foi muito, não, pera. Então, o que é imprescindível? É eu treinar, é eu me alimentar bem, é eu ter o que eu preciso dentro da minha casa. Tá, então, para isso aqui eu tenho horários que são imutáveis. Então, eu saio cedo de jantar e de festa, porque às 6 horas da manhã no dia seguinte eu vou treinar. É isso aí. Ponto. É né? isso. E ponto. Você em primeiro lugar. Né? Assim, porque isso não é egoísmo. Não é. É para que você seja melhor para o mundo. Você Exato. precisa ser muito generosa com você mesmo. É isso. E é cuidar da gente como a gente cuida do outro, né? A gente cuida tão bem do outro, tão fácil pra gente cuidar bem do outro. E a gente vai ficando pro lado, a gente vai ficando, não pode. Agora, me diz uma coisa. Na sua área especificamente, teve alguma recomendação popular, mas que, na verdade, te atrapalha muita gente? Mas as pessoas dizem aquilo. Faça isso, faça aquilo. Isso é bom, mas atrapalha. Na minha área, bom, eu vou para a área da sustentabilidade. Tem uma fala que uma vez eu falei numa palestra da Anshan, e foi muito interessante porque eles pegaram, inclusive, esse corte e colocaram no Instagram da Anshan. Foi muito legal. Que atire a primeira pedra aquele que nunca disse, pensou ou falou que sustentabilidade é custo. E sustentabilidade é vista como um custo, ela é vista como um algo a mais e ela é vista como algo paralelo das agendas de negócio. E isso não é mentira, não é mentira. É custo, sim. É custo, sim. O ponto é que o custo do não fazer está ficando cada vez mais alto. E mais do que isso, a AG é referência no Brasil e no mundo. Nossa, já promovi para o mundo, Nada como ter amigas generosas nessa vida. Justamente em mostrar o impacto. É isso. Né? E mostrar o impacto do sim, o impacto do não, né? E como fazer isso de forma inteligente em prol do negócio, em prol das pessoas, em prol da sociedade e do mundo. É isso. É a gente entender que a gente está contido nesse conjunto, né? Eu brinco muito em sala, eu lembro que na aula com vocês eu fiz essa brincadeira. Eu falei, a gente aprende na 4ª série conjunto, né? Contido, não contido. A verdade é que a economia está contida dentro de um tecido social e esse tecido social está contido dentro de um ecossistema. Quer a gente goste, quer não. Isso é fato. É fato. Não está aberto a debate. E a gente, na verdade, ao jogar este tema para um custo da produção como mais qualquer outro custo, a gente ignora que isso faz parte do nosso contexto de negócio, faz parte da nossa decisão e da nossa tomada de risco, do nosso apetite a risco. E isso dificulta demais a gente conseguir convencer os financistas de que a gente está chegando em limites perigosos aí para a continuidade do crescimento desse sistema econômico. Nossa, esse corte você vai ter que publicar por aí. Depois você, por favor, faça isso. Agora, falando em custo, tem alguma pequena compra ou ferramenta que você adquiriu e melhorou sua vida de forma desproporcional porque era baratinho? Vamos lá. Alguma coisa baratinha, mas que melhorou sua vida de forma desproporcional. Porque o que eu diria é o meu investimento em saúde, meu treino, né?
eu tenho um personal. Não vou falar que é baratinho, porque falar que é um personal trainer, ainda mais com a qualificação que ainda Ele bem tem? eu tenho, ele é maravilhoso. Mas melhorou sua vida de forma desproporcional. Absolutamente desproporcional. Ou seja, realmente... Pra mim, é o melhor velho for money que eu tenho na minha planilha de custo, é o Alessio. Porque é um cara que está 3 vezes por semana comigo. Ele me ensina a bater, ele me ensina a me defender, ele me ensina a subir, me ensina a descer. Te colocou em forma me física. No eixo. Emocional também. Ajuda muito no emocional, claro, junto com todos os outros cuidados que você tem. Mas ajuda muito. Um parceiraço. Que e legal. é aquilo de a gente reconhecer que talvez sozinha a gente não chegasse tão longe. Porque dá para você ir numa academia, dá para fazer. E eu acho que, de novo, todo esforço é válido quando você está cuidando de você. Se você tem um privilégio, você vai até A. Se você tem outro, você vai até B. E tá tudo bem. O que importa é se mexer. Agora, em relação ao benefício desproporcional ao custo, eu acho que o meu treinador, ele é Adorei. hoje é a linha que eu não abro mão. O treinador é terapia. Como é que chama mesmo quando a gente faz um planejamento financeiro? Isso, aquela coisa, aquele investimento, não é nem despesa, nem vou falar de despesa, hein? Aquele investimento que realmente é prioridade máxima, né? Prioridade máxima. É terapia e o Alessio, meu treinador, não abre mão. São os dois que eu não abro mão. É isso aí. A gente regula em festa, boa escolha. A gente regula... Sei lá. Viagem, dá pra mudar o hotel, dá pra mudar a passagem. Dá, fazer um monte de coisa mais dá pra pegar uma escala, se tiver ficar mais tempo comendo em casa, dá pra fazer compra no supermercado, que é mais tranquilo. Que, inclusive, comer em casa você mantém mais saudável. Mais saudável, então dá pra gente controlar, de duas coisas boas. E a gente tá falando disso e parece que é um tema totalmente disparatado de liderança, mas não é, né? Não é, a verdade é essa. E eu aprendi isso um pouco na dor, porque eu não tinha a saúde que eu tenho hoje quando eu era líder na Resultante, na KPMG ou na Melhoramentos, enfim. Na Melhoramentos já sim, né, porque foi ao longo desse ano. Mas muda a sua perspectiva de olhar a equipe. Muda a sua perspectiva de processo de tomada de decisão. Muda a sua perspectiva de apetite a risco, muda a sua gestão de tempo. Então, isso muda como você passa a atuar como líder. E isso, para mim, acho que fez uma diferença. Não, por isso que a Maite e Alessio é o braço direito e o braço esquerdo, que eu não solto de jeito nenhum. Agora, uma pergunta interessante. Se você tivesse um livro para presentear o nosso país inteiro, todo mundo vai ganhar este livro. Qual é o livro e por quê? O Profeta, de Khalil Gibran. Não li. É um livro curto, no meu iPad são 74 páginas. E ele conta a história de um sábio que morou por muitos anos numa cidade e, em um determinado momento, um navio da terra dele vem para essa cidade e ele decide que ele vai embora para a terra dele. E aí a cidade se apavora, porque a gente sempre percebe o valor das coisas quando elas estão indo embora. E fala, não, mas nós não absorvemos nada, então, por favor... Responda-nos perguntas sobre a vida, conte-nos a sua verdade. E Khalil Gibran é talvez um dos maiores escritores, produtores, artistas, sei lá. O cara ele é fantástico, é um libanês, acho, que morou uns anos nos Estados Unidos, e aí ele faz capítulos de 1 a 2 páginas sobre temas críticos da nossa vida. Então, fale-nos sobre o amor, fale-nos sobre o casamento, fale-nos sobre o trabalho, fale-nos sobre doação, fale-nos sobre alimento. Então, ele passa por grandes eixos da vida, Nossa, adorei. em capítulos curtíssimos e de uma profundidade. O livro é tão profundo que a Lucilena Galvão, que é aquela espetacular filósofa, fez uma série de palestras de capítulo a capítulo do Profeta do Gibran. Nossa, então tem no YouTube disponível, são acho que 12 vídeos que ela gravou, em que ela discute linha a linha, palavra a palavra do Profeta, no aprofundamento filosófico que só ela consegue ter, que, fantástica ela. Talvez em algumas encarnações eu chegue perto, mas nessa com certeza tá longe. Eu tô lá só aprendendo. Que legal, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, essa aqui eu gostei. Se o mundo te desse 30 segundos de atenção, eu vou contar, hein? 30 segundos. Qual mensagem você deixaria para quem quer viver com mais potência? 30 segundos. Vai. Tipo filtro solar, né? Se você não viu, veja. Então, o que eu diria? Eu acho que muito eu já passei, né, ao longo dessas nossas perguntas. Mas eu diria que o meu conceito de integridade
é um conceito talvez um pouco diferente do que o mercado usa como integridade, né? A gente fala de integridade naquele contexto executivo da corrupção, dos conflitos de interesse, e que, para mim, integridade, e é o que todos nós deveríamos buscar, é nós podemos ser nós mesmos em todos os papéis que desempenhamos. Que a gente não precisa deixar valores em casa para ir para o trabalho, e que a gente não precisa deixar realizações profissionais para voltar para casa. A gente precisa ser um só. Íntegros. Inteiros e inteiros em todos os nossos papéis. Adorei. Essa autenticidade, essa possibilidade não, essa necessidade de sermos inteiros, a questão é que a maioria das organizações, infelizmente, ainda não tem um ambiente psicologicamente seguro para que sejamos inteiros. Claro que nós, né, avançamos e compreendemos e nos posicionamos cada vez mais desta forma, dado o caminho que a gente percorreu. Mas para que desde cedo as pessoas possam fazer isso na organização, a gente precisa trabalhar um pouco melhor o ambiente. Sim. Entendi. E aí, para terminar, sua mensagem de impacto. Puxa, agora eu trabalho na Climate Ventures, que é uma organização que lida só com impacto, né? Então tá uma delícia. Olhe na câmera e deixa a sua mensagem. Minha mensagem de impacto é que nós precisamos olhar com carinho e olhar com amor. Amor é um verbo que a gente usa muito pouco hoje em dia nas nossas posições de liderança, nas nossas posições de gestão. E para mim, o amor, que é esse verbo, amar, que é esse verbo tão distante do ambiente corporativo, ele pode trazer um pouco mais dessa integridade e integralidade nas nossas várias atividades. A gente está precisando baixar um pouco a bola, né? O mundo está muito forte. Então, eu diria que a minha mensagem de impacto é integralidade, amor pelo que faz e amor por com quem faz. Adorei! Obrigada. E por isso que eu tô amando estar aqui. Eu amei. Obrigada, Gê. Obrigada a você, querida. Foi demais. Valeu! Adorei!